Quem a nada se apega, nada perde. Eu vou repetir. É uma frase que eu ouvi de uma banda que foi me apresentada por uma amiga chamada Mahatma, uma banda baiana. E em uma das suas músicas eles falam: quem a nada se apega, nada perde. Isso é de uma profundidade muito grande. Quem a nada se apega, nada perde. É muito bom até a gente repetir isso várias vezes. E aí a gente pode pensar o seguinte: como assim não se apegar a nada? Como vivenciar esse mundo sem ter apegos? Eu penso e analiso e reflito que essa frase tem como significado o apego não simplesmente em considerar dar valor às pessoas. Não é isso. Ninguém vive sem valorizar, ninguém vive sem ter posses ou sem ter algo a se apegar. O que essa canção quis dizer é a mesma coisa que Jesus disse no Evangelho, que temos que ter um coração de criança para desapegado, ou seja, que a gente possa ter as coisas, mas que as coisas não necessariamente nos tenham. Porque às vezes o valor é isso aí, a dosimetria, que é a medição. Né? A medição, a medida que nós damos às coisas, às vezes supera a emoção, supera o verdadeiro sentido. Às vezes as coisas valem mais do que as pessoas. Hoje vivenciamos um momento, e eu lembro agora, estou recordando uma frase de um amigo que ele disse que em algumas situações parece que a etiqueta que está nas roupas vale mais do que a própria pessoa. Um mundo onde as coisas, o apego às coisas, é muito mais valorizado do que o verdadeiro sentido à vida, do que aquilo que de fato é importante. Como disse, Jesus disse, ter um coração de criança é um coração que não é tão... Apesar de que, aqui eu faço uma observação, se Cristo vivenciasse nos nossos tempos, se ele tivesse vindo ao mundo nesse momento que nós vivenciamos agora, ele ia perceber que até as nossas crianças hoje são apegadas. O nosso estilo de vida mudou muito, né? A forma com que as crianças são. A essência de uma criança é uma essência que não guarda rancor, que não guarda raiva, é uma essência que vivencia muito o momento. E por vivenciar o momento, as crianças deveriam ser desapegadas a sentimentos ruins, como eram, eu me lembro no passado, quando a gente brigava na escola, ou quando alguém fazia algo com a gente tinha aquela raiva no momento, mas que depois de alguns minutos, algumas horas depois a gente já estava lá, como dizia minha mãe, encanganhada no pescoço do outro, amigo, deixava para lá, deixava passar. É essa leveza que o cristianismo nos ensina. Esse apego às coisas só nos torna cada vez mais vazio. Enquanto mais a gente pensa em acumular, enquanto mais a gente pensa em ter as coisas, ou melhor, e as coisas acabam nos tendo, mais infelizes nós somos. Existem dentro de outras religiões não cristãs também essa mesma metodologia que ensina enquanto mais uma vida simples, enquanto mais uma vida desapegada, mas a gente vai ter felicidade. Veja, eu aqui não estou fazendo uma crítica a ter as coisas. Eu não estou indo dentro do fundamentalismo daquela ideia bíblica que diz que o rico não entrará no reino do céu, mas faça um camelo entrar por uma agulha. Esse aí é assunto para um outro momento. Mas até nessa frase, é mais fácil um rico entrar no reino, ou é mais fácil um camelo entrar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Até nessa frase aí, a gente pode refletir que não necessariamente é a riqueza de bens, mas é a riqueza do apego. Como disse, a partir do momento que as coisas valem mais do que os sentimentos, do que as emoções, do que o próprio ser humano. Essa também eu imagino que seja crítica, é a minha reflexão sobre também esse momento, ou melhor, essa parte bíblica que diz do camelo e do rico. Eu sempre vejo que é muito bom a gente ter as coisas, mas que essas coisas estão a serviço do homem, a serviço. E hoje a gente percebe que as coisas estão muitas vezes sendo o elo, né,
o elo de rompimento, ou melhor, aí parece que há uma contradição. Se é um elo, não há um rompimento. Mas eu diria que as coisas hoje, elas estão separando o ser humano, né? A posse, o poder separa o homem do próprio homem, separa o homem dos seus outros entes, né? Dos seus outros irmãos. Por quê? Porque parece que o poder, o acúmulo às coisas, hoje está superando as emoções e os sentimentos humanos. É essa reflexão que eu faço hoje. E aí eu tento buscar na minha vida, não que eu não queira ter uma boa casa, um bom carro. Não, isso aí é conforto, isso aí é importante também para o ser humano, até para que ele tenha condições de vida e de conforto para sua família. Mas que essas coisas não nos o tenha, que essas coisas não sejam valorizadas de uma forma exagerada, porque isso causa um vazio existencial muito grande. Mais uma reflexão que a gente deixa aqui para o nosso canal.